Deus Amém. abençoe, pastor Pedro. Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar aqui, é sentimento de alegria e gratidão, primeiramente ao nosso Deus, depois ao nosso pastor, pelo privilégio de ceder o púlpito na noite de hoje, para que nós possamos compartilhar a palavra. Também agradeço a Deus, porque estou aqui muito bem vestido com essa camisa da marca Midero, né? Foi a camisa que a igreja me deu no último domingo, pela passagem do meu aniversário. Então aqui estou devidamente bonitão, graças aos irmãos. E muito obrigado, meus queridos, a cada um que manifestou o seu gesto de alegria, a sua palavra de bênção. Tentei responder a todos, eu acho que eu consegui, mas se porventura um ou outro ficou de fora, são muitas redes sociais, né, meus caros? São 2 do Instagram, uma do Face, mais WhatsApp, Telegram. Eu tentei dar conta, mas se porventura eu falhei, eu quero ensinar a quem eu falei que ministre o perdão sobre a minha vida, nesse momento. A reflexão da noite de hoje, ela inicia no seu contexto durante o reinado do rei Acais de Judá. Ele é um rei que foi muito mau rei. Para você ter noção, poderíamos dizer que ele era inepto, ele era ineficaz, ele era incompetente. Na época dele, os sírios invadiram Judá, e fala que os sírios levaram uma grande multidão ao cativeiro, não se sabe quantos. Os israelitas também, ou seja, o reino do norte, o reino de Israel, invadiu Judá, o reino do sul. Eles que eram povos irmãos e também mataram logo de início 120 mil judaítas e ainda levaram outros 200 mil para o cativeiro. Esses 200 mil, graças à intervenção de um profeta, Obed, eles puderam retornar para Judá. Mas 120 morreram. E não foi só isso não. Também os edomitas invadiram Judá e também mataram outros, que não se sabe o número. Os filisteus vieram também por baixo e tomaram várias cidades do reino do sul, ou seja, diminuindo o território. Acais, ele é tão incompetente na sua gestão, que ele resolve pedir ajuda aos assírios. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para a história, a gente lembra que os assírios já estavam assediando o reino do norte, o reino de Israel, que nessa época já está bem enfraquecido a ponto de colapsar, sendo dominado pelos assírios. E é aos assírios que o rei de Judá, Acais, pede ajuda. E ele não tem nenhuma ajuda dos assírios. Ele pega todo o ouro, a prata do templo de Deus, fecha as portas do templo, manda isso tudo como um presente para o rei da Assíria, e ele gasta uma grana violenta para ficar no vácuo e não receber ajuda nenhuma. Ele é um rei que, quando ele morreu, tal foi a sua fama, que ele não recebeu nenhuma honraria de chefe de Estado, sendo sepultado fora dos sepulcros dos reis de Israel. É alguém que a gente pode dizer que é burro. Para a gente ser bem claro na nossa palavra, Acais, ele era burro. Ele era idiota. Idiota ofendeu? Tolo? Fica mais bonitinho? Tá bom. Imbecil? Também. Né? Se espantou com a palavra imbecil? Tudo bem. Falta de discernimento. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Por que eu estou caprichando no Acais? Né? Parece até que eu tenho ranço, né, dele, né? Mas por que eu estou caprichando?
Porque alguém que conhece a palavra de Deus e resolve deliberadamente dar as costas, inteligente esse camarada não é. Todo crente que resolve ignorar aquilo que está na palavra de Deus para fazer conforme ele quer, se conduzir da maneira como ele quiser, inteligente ele também não está sendo. Quando numa discussão acalorada entre eu e a minha esposa, eu resolvo dar uma resposta atravessada sem antes deixá-la terminar de falar, ora, o que a palavra de Deus diz? Que o falar antes de ouvir é estutícia e vergonha. Estutícia é uma palavra bonita para burrice. Se eu resolvo tratar de um assunto importante, delicado, de uma maneira desleixada, algo que de repente fosse necessário tratar pessoalmente, eu resolvo falar pelo telefone ou pelo WhatsApp, não dando a devida atenção para aquilo ali, ou não abordando o assunto no momento correto, eu vou estar ignorando, por exemplo, que também diz Provérbios, em que como maçã de ouro e salva de prata, ou seja, uma bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a palavra, quando ela é dita no momento certo, é uma coisa bonita. E se eu atropelo, o que eu estou sendo? Inteligente? Não, estou sendo burro. Se você espantou aqui com algumas palavras que eu usei, pior é Pedro. Pastor Pedro pegou leve. Apóstolo Pedro, ele pega pesadão. Porque ele fala que o crente que conhece a palavra de Deus e que se volta para o mundo é como uma porca lavada que volta ao chiqueiro ou como um cachorro que come o seu próprio vômito. E aí, então, Acais, ele tem essa biografia e ele é sucedido, então, por Ezequias. E hoje nós vamos refletir sobre o tema restaurando a aliança com Deus, através daquilo que nós vamos ver em Ezequias, que foi alguém que se opôs totalmente àquilo que o seu pai, o seu antecessor fez, e para isso eu convido aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias, ou acessando as suas Bíblias, no segundo livro dos Crônicas, ou das Crônicas, né? O segundo livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler os versos 1 até o 11. Segundo Crônicas, 29, 1 a 11. Que diz o seguinte: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. No primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os numa praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprove, o abandonaram, desviaram o rosto do local da sua habitação e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiras. Pretendo, pois, agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem
incenso. Permita-me orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito. Importa agora que o Pedro diminua e que fale, Senhor, o Espírito Santo. Que eu possa ser um mero instrumento, um vaso, Senhor, que porte a mensagem Tua para nós nessa noite. Assim, Senhor, nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu me pergunto quando eu olho para Ezequias nesse contexto, em que ele assume então esse país cheio de problemas, herdado do seu pai, é quais são as minhas prioridades. Ele recebe um reino quebrado, falido, extremamente fragilizado sobre todo o aspecto, seja bélico, com o exército estava combalido, seja financeiramente, a ponto de não tendo tesouros, na casa dos tesouros ele teve que pegar os instrumentos que eram utilizados dentro do templo, para poder oferecer lá e tentar aquela barganha com o rei da Síria. E aí esse rei morre e agora Ezequias assume o governo. E aí quando a gente observa a atitude dele, eu preciso me questionar quais têm sido as minhas prioridades. Porque no primeiro ano, no primeiro mês, como diz o texto, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. E quando eu faço essa pergunta, quais são as minhas prioridades, e é claro, eu posso também fazê-las a você, quais são as suas prioridades, é bom que a gente responda não com palavras, mas que a gente responda através dos dados que a gente retira da nossa agenda. Elenca mentalmente quais foram as suas atividades nesse dia, na última semana. E aí então, a partir desses dados, você me diga quais têm sido as suas prioridades. E aí você vai me dizer, bom pastor, mas você sabe bem, não temos tempo para fazer tudo o que queremos. Essa não é nenhuma novidade para mim. Não é nenhuma novidade para quem lê a palavra de Deus, porque há 3.000 anos atrás, Salomão escreveu, lá no livro de Eclesiastes, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa declaração não é simplesmente uma declaração, essa declaração é uma denúncia. Porque é o seguinte, se eu vejo o propósito, se eu entendo que há um sentido, se eu enxergo que há uma vantagem, eu arrumo tempo. Aí eu faço a hora e não espero acontecer, como diz aquela música popular. E arrumo o tempo para fazer o que eu quero fazer, se eu encontro propósito. Outra questão é que a gente se distrai muito com muitas coisas inúteis. A gente faz o oposto daquilo que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente vive numa sociedade hoje, e eu gosto muito dessa frase, dizem que ela foi cunhada pelo Will Smith, que a gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar coisas que a gente não precisa, para poder impressionar pessoas que nós não conhecemos.
E nós entramos nessa dinâmica e nessa lógica. A gente quer ter o último celular, a gente quer ter o último carro, a gente quer ter uma sociedade muito preocupada em ter coisas, ao invés de praticar o que ela deve ser no mundo e trazendo para nós ser cristão, ser um pequeno Cristo. E aí talvez você está pensando assim, já sei até o que o pastor vai falar agora. Ele vai citar lá Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vou citar sim, mas eu vou citar e eu peço para que você repare o contexto dessa fala de Jesus. Eu não vou nem citar o Pai Nosso, que está um pouquinho acima, mas eu vou citar a partir do versículo 25, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, não é o corpo mais importante com a roupa. E aí ele vai dizer para a gente observar os passarinhos que não semeiam e Deus mesmo assim o alimenta. Depois ele vai dizer para que a gente olhe para os lírios dos campos e aí diga, nem Salomão no seu esplendor se vestiu como um deles. Aliás, teve uma vez que eu chegando numa igreja para poder pregar, aí era uma igreja assim mais tradicional e tal, estava de terra, estava bonitinho, não sei o que, aí encontrei um irmão daqui da igreja, que estava lá ajudando. Aí ele olhou assim para mim, quando eu chegava, e falei assim, nossa, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como você, está muito bonito. Eu falei assim, poxa, será que Salomão estava usando uma meia com furo no dedo? Porque eu sabia que a meia estava furada bem no dedão. Aí eu falei assim, gente, vamos usar isso com mais sabedoria. E aí, assim, quando a gente fica pensando nessas coisas todas, eu fico imaginando que, às vezes, a gente se esforça para ter uma aparência, para parecer que tem um status, inclusive dentro da igreja, de santidade, mas mal sabem as pessoas que, por dentro, nós temos meias velhas e esburacadas, que precisam ser renovadas. E aí o texto segue, dizendo, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E perceba bem aqui que Jesus, ele não está formando, a partir dessa declaração, uma comunidade de discípulos deitões, de discípulos vagabundos que não querem trabalhar. Não! Inclusive vamos lembrar de Paulo, porque tinha uns irmãozinhos assim, lá na igreja de Tessalonicense, do tipo, Jesus vai voltar, então eu não vou trabalhar. E aí, Paulo, dá aquele corte preciso, Tramontina. Ô Tramontina, patrocina nós aqui, acabei de fazer um jabá para vocês. Que ele diz assim, olha, se você quer trabalhar, beleza, mas também não come. Não é isso que Jesus está querendo formar aqui, não. O que ele está fazendo para nós é um convite para a simplicidade, para que a gente não perca o foco. Porque a partir do momento em que eu fico buscando o ter, eu tiro totalmente o foco daquilo que eu devo ser e não passo a cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aqui fazer uma reflexão. Qual tem sido a nossa prioridade? Eu sei que tem muitas pessoas
angustiadas por muitas coisas. E para essas eu digo, não eu, mas o Espírito Santo pede para poder acalmar o teu coração com essa palavra. Porque nós começamos Eclesiastes 1 dizendo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu quero também ministrar ao seu coração o versículo 11, que diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então não esteja ansioso por coisa alguma. E crê no teu Deus. E que em Cristo Jesus. É dele, ele é o Jeová Jireh. Ele é aquele que há de prover aquilo que você não consegue prover. Amém? Sei lá, eu senti isso incômodo, eu precisei comunicar isso para você. Ezequias, ele diz, portanto, pretendo agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Faça como Ezequias, meu irmão, e tenha prioridade na restauração, na manutenção dessa aliança que Cristo Jesus forjou na cruz do Calvário. Nessa aliança, em manter o templo do Senhor muito bem arrumado, entendendo que o templo do Senhor hoje é o nosso corpo, então cuide da purificação desse templo, cuide para que você não se desvie do caminho da santificação que te é proposto após o ato de justificação que há no sangue de Cristo Jesus. Não se desfoque, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. E a segunda consideração que eu gostaria de fazer com você essa noite, e serão apenas duas, é como está a minha prontidão. Quando eu olho para os levitas, é essa pergunta que eu faço para mim. Como está a minha prontidão? Ora, vamos lembrar que os levitas, eles não estavam em atividade, não por culpa deles, mas por conta de Acais, que, tirando todos os utensílios de prata e ouro do templo, enviou para o rei da Síria pedindo socorro e fechou as portas dos templos. Ou seja, os levitas estavam desempregados, eles não tinham onde trabalhar, porque eles só poderiam trabalhar na sua atividade de levita no templo. Mas, meus irmãos, não há necessidade de que exista um governante cruel para que eu me torne inoperante ou ineficaz. Para que eu me torne um cristão inoperante e ineficaz, basta que eu simplesmente ceda à pressão. Basta que eu simplesmente queira me enturmar, queira assim ficar como um agente secreto, de não parecer esquisito nem estranho para ninguém, por ser cristão, por ter valores, princípios, que não são desse mundo. Não, é coisa de outro mundo, é coisa do reino de Deus. A palavra de Deus para nós é: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, não vamos nos permitir ceder à pressão. Nós vamos nos empenhar a formar em nós, através da intimidade com Deus, a mente de Cristo, em submissão ao seu Santo Espírito,
para que sejamos sempre, a despeito de cenários eficientes e eficazes instrumentos, na mão do nosso Deus. Observe, meus caros, que depois que a aliança com Deus, ela é reestabelecida ali no reino de Judá, o culto do Senhor é restaurado, e muitos sacrifícios são realizados, e quando você vira a página, no capítulo 29, olha que coisa interessante que acontece. Ezequias leva para sacrifício de expiação, ou seja, pelo perdão dos pecados, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes. E aí a comunidade leva mais 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Consagrados ainda são 600 bois e 3.000 ovelhas. Bendito seja o Senhor pela invenção do churrasco, né? Que coisa abençoada, gente, que festa maravilhosa. Porque, meus irmãos, você fala assim, churrasco? Como assim? Era para sacrifício? Não, meus irmãos, era churrasco mesmo. Exatamente, quando a gente vai assim, isso acontecia muito no PG, assim, no final do ano, né, a gente fazia a picanha da comunhão, né, que se reunia os PGs assim, a gente fazia um churrasco. Então, meus irmãos, quem inventou isso foi Deus, está em Levíticos. Porque sacrifícios de expiação, o animal sim, ele era totalmente consumido no altar do holocausto, mas os sacrifícios de comunhão, somente a gordura era colocada no altar e consumida, ou seja, também era um churrasco fit, tá? Saudável. Algumas partes eram separadas para os sacerdotes e o resto era churrasco de comunhão, para gerar essa comunhão ali na presença do Senhor. Às vezes eram pessoas que brigavam entre si, e aí, por brigarem entre si, celebravam o acerto delas e com o Senhor, porque a minha relação horizontal, ela só, assim, quando aqui quebra, é porque já quebrou a vertical. Então eles celebravam ali com um churrasco. Era oferta de comunhão. E aí você imagina como é que foi aquilo ali tudo, só que me chama a atenção, no capítulo 29, versículo 34, essa observação. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que os outros sacerdotes se consagrassem. Aí olha o detalhe, pois os levitas demoraram menos para se consagrarem do que os sacerdotes. E aí fica a minha pergunta, né? Como está a minha prontidão? Como está a sua prontidão? Quando Deus te chamar, penso que Deus está chamando essa igreja nesse momento. Pastor Anderson está misterioso, está colocando o povo para poder orar e dizendo que em dezembro grandes coisas serão apresentadas e que a igreja de Vila da Penha nunca mais será a mesma. Esteja preparado, tenha prontidão. Qual é a tua parte nisso? Não se permita estar de fora daquilo que Deus está realizando nessa igreja. Seja um levita, pronto para o serviço. A gente tem um pouco essa visão romântica de levita, né? Levitas são só os músicos e tal, não sei o que, nada a ver, irmão, nada a ver. Levita era um cara que fazia tudo. Depois que terminava os sacrifícios, era o levita lá que pegava as gavetas das cinzas, jogava fora, limpava tudo de novo, que cuidava da manutenção de tudo, era o primeiro a chegar, o último a sair, era o cara que ralava. E ainda tinha que cantar feliz. E tocar também. Então
A música era uma das coisas que o levita fazia. Seja um levita, pronto para o serviço. A palavra do Senhor para nós hoje é: cuidado, irmãos. É o que diz o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, 13, 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ora, essas palavras aqui, elas estão muito interligadas. Perversão e incredulidade. Perverter algo é mudar algo, é adulterar algo. Quando você começa a duvidar da santidade, que é o reino de Deus, da vocação para que você foi chamado, da responsabilidade que você tem enquanto discípulo de Jesus, e se mantém por aqui, você começa a perverter as coisas. Porque aí você já não está mais atrás de serviço, mas talvez atrás de um destaque, de um cargo, de uma função, de algo que de repente vai trazer um status eclesiástico dentro de uma estrutura. E se você em algum momento se percebe assim, ou se você se percebe que isso não é de Deus, meu irmão, se afasta e seja obediente ao Senhor e não se desvie daquilo que você é vocacionado. E aí continua o escritor de Hebreus: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A restauração da aliança pode ser a restauração do teu primeiro amor. Porque quando você se desvia do primeiro amor, as tuas intenções começam a ser pervertidas. E raízes de incredulidade começam a querer brotar no seu coração. Por isso, meu irmão, hoje é tempo que se chama hoje. Hoje é tempo de restaurar a aliança. Hoje é tempo de cuidar e manter a purificação do templo. Hoje é tempo, meus irmãos, de se apresentarem diante do Senhor com o sacrifício da tua vida, de maneira que você não se amolde aquilo que o mundo é, mas que através dessa vivência você possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Refaça, meu irmão, a sua aliança hoje. Purifique-se hoje. Esteja de prontidão hoje para aquilo que Deus te vocacionou, para aquilo que Deus te chamou, para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, nunca deixando de estar fixamente olhando para o alvo da soberana
vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, como teu povo reunido. E pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja nesse momento, trabalhando, Senhor, em nossas mentes e em nossos corações. De maneira, Senhor, que queremos fazer como o salmista, que diante de Ti pediu para que sondasse o seu coração. Sonda, Senhor, os nossos corações, a fim, Senhor, de que possamos identificar se há algum tipo, ó Pai, de perversão da nossa fé. Se há, por exemplo, Senhor, alguma raiz de incredulidade, de temor e tremor diante das coisas que são tuas, daquilo que concerne ao teu reino. Opera em nós, Senhor, o teu querer. Não permita, Senhor, que fiquemos de fora daquilo que tu tens realizado nesse mundo. Que como obreiro aprovado, Senhor, nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, para poder, Senhor, sinalizar que o teu reino já está entre nós. Que Cristo Jesus é o nosso Rei e que somos, Senhor, súditos fiéis. Que a nossa aliança, Senhor, seja prioridade, Senhor, nas nossas vidas. Que cuidemos, Senhor, sempre da purificação, Senhor, das nossas mentes e corações, a fim, Senhor, de que estejamos limpos e que possamos estar prontos e sempre dispostos a dizer, como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja assim, Senhor, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.